minha casa sempre eu pude ver aberta e ajudando pessoas. E da mesma forma, na casa dele. Quando nós casamos, então as coisas começaram a desenvolver, porque os dois tinham o mesmo sentido, né? O mesmo sentimento para isso. Então eu creio que isto já foi implantado em nossas vidas já desde a nossa infância. A carência das pessoas, do ser humano, que levava Jesus a cuidar, né, do pobre, do aflito, do oprimido, do abandonado, do injustiçado. Então Jesus olhava o homem na sua integralidade, seu espírito, sua alma e seu corpo. Então eu sempre tive no meu coração o entendimento de que realmente a igreja ela era um instrumento de serviço. Eu me lembro de ter ido com a minha mãe várias vezes quando criança. A minha mãe fazia programas de evangelização aqui em São Paulo, na favela de Heliópolis. Sempre o meu pai cuidando de gente simples, cuidando de gente pobre. Então assim, eu sempre vi eles cuidando de gente. E para mim, ser cristão era aquilo. A igreja que ela foi criada para existir para fora. Jesus que mandou que nós fôssemos sal da terra e luz do mundo. Eu estudava medicina, a outra terapia ocupacional, a outra serviço social, o outro... Enfim, cada um tinha um talento. Nós nos organizamos, nós começamos a pensar como é que a gente poderia servir a nossa cidade. Aí as coisas começaram realmente a acontecer. Fora das quatro paredes da nossa própria comunidade, promovendo transformação e justiça social. Aí vieram creches, aí vieram várias coisas que pudemos ajudar as pessoas. Então isso que me encantou, me apaixonou, porque eu entendia que cristianismo é isto, né? É uma família preocupada com as outras famílias. Começando com cestas básicas, ajudas, e aí vieram psicólogos, dentistas. Começaram a chegar os voluntários. Quando a gente chegou a 250 voluntários, nós falamos, isso aqui precisa se organizar. Assim foi formada a Fundação Comunidade da Graça. A gente começou a servir as pessoas, mas a gente não imaginava o que viria a acontecer. Nós ganhamos algumas máquinas de costura e algumas idosas nossas começaram a costurar, voluntárias. Começou a chegar tanto retalhos e a produção nossa cresceu tanto que nós começamos a doar para outras entidades sociais. A gente tem uma estrutura de preparo para atender 25 mil refeições servidas por dia. E quanto mais a gente repartia, mais voltava, mais vinha a doação. Aí você chega num período de pandemia onde o mundo tem que se adaptar. E aí isso explode. A gente ultrapassa, a marca de mais de 1,5 milhão de atendimentos. Eu não tinha noção, né? E nem era esse o objetivo. Nós vivemos o momento. Eu ouvi uma fala de alguém dizendo o seguinte: como a pessoa não sabia que era impossível, ela foi lá e fez. O resultado Deus é que tem dado. A minha história foi profundamente marcada, até hoje, profundamente marcada por esse compromisso de serviço que eu aprendi ali na Fundação. Hoje eu sei que é um impacto a Fundação na cidade de São Paulo, milhares de famílias atendidas ao longo dos anos. E não é à toa que os meus mandatos todos foram marcados sempre por um compromisso claro, prioritário, de defesa, de garantia do direito daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Do quarteto bíblico, né? Pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Alguns poucos sonharam, né? E na sua limitação fizeram o seu melhor, mas o que era pouco multiplicou. Porque quando alguém chega para pedir um apoio com uma cesta básica, você percebe que não é simplesmente o atendimento com a alimentação que ela precisa. Quando a gente consegue inserir essa pessoa dentro de uma atividade profissional, que ela sai dali capacitada, com um potencial de ganho, de autonomia, com melhora de qualidade de vida, você percebe que aquilo que começou com a alimentação chegou num ponto que você não conseguia nem imaginar. Cheguei aqui na intenção de fazer um curso só, mas consegui mais 2.
tinha condições de pagar o curso, né? E aí foi uma oportunidade que eu estava esperando. Consegui fazer manicure, que é de terça-feira, trança, que é quarta-feira, e quinta-feira, que é corte e costuras. E estou gostando muito. Para mim é muito importante passar para elas o que eu aprendi durante esse tempo todo, que a partir daqui elas sobrevivem com o que elas aprenderam. Comecei trabalhando dentro da minha casa. Eu peguei a sala, não tinha sofá mesmo, investi um cantinho para mim e comecei a trabalhar ali. Sem eles eu não ia conseguir, só gratidão. Nós temos hoje um trabalho muito consolidado na área da educação e da assistência social. A gente trabalha em aliança com as famílias, né? Então é um ajudando o outro. Na educação, hoje nós temos 13 creches, espalhadas principalmente na zona leste de São Paulo, mas são em regiões muito vulneráveis. Hoje, em torno de 2.500 crianças atendidas diariamente só nas creches, que você demanda uma região de habitação precária, de alimentação precária. Então, assim, essas 2.500 crianças, você pode colocar aí que mais de 90% delas, a alimentação que garante a sobrevivência delas vem da creche, não é só educação. Nesse processo educacional, a gente chama a família para perto. A família não tem um papel coadjuvante, mas um papel principal. As famílias, boa parte delas também são atendidas pelos nossos projetos. A gente tem no social serviços de atendimento básico no domicílio, que são os SASFs. Nós temos CCA, que é um serviço de convivência de criança e adolescente. Nós temos 2 Bom Pratos na cidade de São Paulo. A gente tem quase em torno de 25 mil refeições diárias. Você entra no Bom Prato e as pessoas têm uma imagem de que o Bom Prato é um restaurante para pessoas em situação de rua. E não é essa a tônica do serviço. A tônica do serviço é servir alimentação de qualidade a preço popular, para quem precisa. Você tem 2 pessoas em situação de rua, mas você tem um funcionário de uma loja que trabalha do lado, você tem um casal de idosos que estavam voltando de uma consulta médica, você tem uma mãe com uma criança, todo mundo sentado na mesma mesa. Todo mundo comendo a mesma comida. Isso é muito significativo, porque em que lugar essas pessoas sentariam junto? Nem no melhor dos meus sonhos de menino, eu podia imaginar que a fundação se transformaria no que ela se transformou. Eu vejo que a cidade é a maior beneficiada. Por um lado, tanta gente alcançada e transformada. Mas um me marcou muito, que o nome dele é Gilson. Cuidamos dele na fundação, a doutora Lia, a médica, cuidou dele, que ele estava com uns probleminhas de saúde. Passaram-se alguns anos e um dia eu estava no meu trabalho, a secretária falou assim, ó, ligou um tal de Gilson aí. Ele falou que ele é muito grato à Fundação Comunidade da Graça pelo que fez por ele, que ele está bem, que ele casou, que ele tem família, que ele mora no Rio de Janeiro, que ele frequenta uma igreja. E por outro, tantos voluntários incríveis, tantos funcionários e funcionárias incríveis, tanta gente que foi formada. Então que ele está muito grato por tudo que vocês fizeram por ele. Aquela sensação boa de ter participado de algo muito relevante na vida das pessoas e na vida da sua cidade. Se a gente atende 25 mil pessoas com refeições hoje, eu tenho que trabalhar para amanhã atender 50. Para depois eu conseguir atender 100. Porque eu acho que isso é uma dívida com quem começou o trabalho. Se eu pudesse começar tudo outra vez, de novo, faria do mesmo jeito, mas me esforçaria para fazer melhor. Eu me sinto feliz, porque eu acho que deve ser muito triste uma pessoa passar pela vida e nunca ter ajudado alguém. Quem mais precisa geralmente tem mais capacidade de doar, porque são pessoas que não pensam em acumular, são pessoas que pensam em compartilhar. Eu creio que cada vez mais será uma bênção que Deus vai usar para alcançar outras vidas. Quem atendia 10 lá atrás não imaginava que a gente ia atender 1 milhão hoje, mas é nossa responsabilidade começar hoje a construir as estruturas para atender os 10 milhões no futuro.
Eu penso que um dos grandes desafios é olhar para essa cidade e escolher novos temas que vão se apresentando. Amar as pessoas, servir as pessoas, repartir com as pessoas. Questões ligadas à imigração e refúgio que, se você pensar isso há 10, 15 anos atrás, não eram tão presentes. Cuidar das pessoas, como Jesus cuidou. Ele disse, eu estava nu e me vestistes, eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. O desafio da população em situação de rua tão presente, as questões ligadas à violência. Então as pessoas dirão, mas quando te vimos assim, nu, com fome, com sede? Ele disse, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. A mim vocês fizeram. E o desafio de tocar a juventude, de mobilizar novamente a juventude. Fazendo essa conexão de gerações, né? O jovem tem o potencial, tem a força, mas o idoso tem a experiência, a maturidade. Um precisa do outro. E de pensar o seguinte, está só começando, tem muita estrada pela frente. Esses passos valeram a pena mesmo.